Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast de comportamento alimentar. Quem está falando com vocês é a Daniela Foster, psicóloga. Estou aqui com a Cris Covatti, a nutricionista. E o tema de hoje é jejum intermitente. Então a gente teve aí algumas dicas de pessoas interessadas nesse tema e querendo saber um pouquinho, né, a origem e também se é válido ou não é válido, quando é válido, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema para vocês. Cris, então eu vou começar aí com algumas questões que eu acho importantes. A gente considera assim o jejum não é nenhuma novidade, então a gente diz assim que... Por incrível que pareça. Não, ninguém lançou essa moda agora, né? Apesar de ter sido considerado aí nesse momento a tendência, é a moda das dietas e tudo mais. Mas se a gente for olhar do ponto de vista cultural e principalmente religioso, o jejum ele é um processo que é um processo até muito assim de mente mesmo, de estar em contato consigo mesmo. Sim. Porque enquanto você deixa de se alimentar, você entra mais assim num processo de sintonia interior. Então você tem mais concentração, você geralmente coloca mais energia e mais propósito em algo que você deseja para sua vida. Você fica mais focado, você fica mais, eu digo assim, ensimesmado, que é um olhar, né, um pouco mais atento para si. Então a gente tem exemplos aí do Ramadã, que a Cris estava lembrando, que é um mês que as pessoas se alimentam durante o dia. Não. É o contrário. Isso, jejuam durante o dia e se alimentam à noite, somente à noite. Tem a quaresma, que é, né, do catolicismo. Uhum. E a gente sabe que na quaresma, assim, tem pessoas que fazem algumas mais severamente, outras menos, né? Mas na religião católica tem muito jejum. E tem jejum em outras culturas também, né? Que a gente, hinduísmo, dessa parte, bastante culturas que gostam da questão da meditação. Isso. Eles fazem bastante devido a esses motivos que a Dani falou anteriormente, do jejum beneficiar o corpo e a mente de outras formas, né? Exatamente. Então, é um processo que, assim, se a gente for olhar do ponto de vista psíquico, ele traz, inclusive, assim, a oportunidade das pessoas entenderem a si mesmas em uma condição diferente. E se a gente não faz o jejum, por exemplo, e a gente só entra no processo de comer toda hora que está previsto comer, digamos assim, parece que você não tem opção, né? Então, Sim. Tem muita gente que se programa, bom, então eu vou tomar café da manhã, daí às 9h30 eu vou fazer um lanche, daí ao meio-dia eu vou almoçar, daí às 3h vou fazer o lanche da tarde e assim por diante, até chegar a ceia lá, e aí a pessoa fica preocupada com o tempo. Tanto em comer, e às vezes nem tá com fome, né? E nem entende o que é estar com fome. E entra nesse processo que acaba sendo um processo da vida cotidiana, da vida social, e não necessariamente é um processo de fato, né? De consciência, digamos assim. Com certeza. Então o jejum ele tem, apesar da gente não falar muito do jejum sob essa perspectiva, mas ele tem muito essa perspectiva de realmente você ter uma condição diferenciada para que você possa se conhecer melhor, né? Então acho que esse é um processo interessante de análise. Agora eu vou falar um pouco então nutricionalmente o jejum, né? E para quem eu indico o jejum e como fazer o jejum, enfim. O jejum nada mais é do que você passar um período, né, seja 2 horas ou seja 24 horas, sem se alimentar de fontes nenhuma de comida, de algo que vá nos fornecer calorias para o nosso corpo, né? Se a gente for parar para pensar também no processo evolutivo, o jejum era uma coisa comum, né? Até quando? Até a gente instalar a agricultura, porque a gente caçava, comia o que tinha no ambiente e você não tinha certeza quando ia comer novamente. Então acabava se fazendo jejuns naturais por não haver o quê? Não haver comida.
A partir do momento que veio a agricultura, a facilidade de ter alimentação a todo momento, a gente hoje não vê necessidade cultural de ficar em jejum, porque você tem, como a Dani falou, contato com o alimento a cada 2 horas, se você quiser, né? Então o jejum nada mais é do que você passar esse período sem se alimentar. Ele pode ser um aliado à alimentação saudável, né? Ele não é uma coisa obrigatória, né? O que eu percebo? Que quando a gente se alimenta melhor, ou seja, de uma forma mais nutritiva, de não alimentos que só nos dão energia, mas não nutrem o corpo, vou dar um exemplo para vocês. Um pão francês não tem nada de nutriente, absolutamente nada. Então, quando eu como um pão francês, eu estou comendo talvez por gosto, por gostar daquilo. Mas um ovo, ele é muito mais nutritivo, ele fornece muito mais vitaminas, minerais, proteínas essenciais, que isso a gente precisa, o nosso corpo precisa, do que um pão. Então, quando a gente se alimenta de uma forma de melhor qualidade por um período, o jejum ele meio que se torna automático, porque o seu corpo não vê necessidade de comer tanto ou muito volume, ou ele acaba estando melhor nutrido que ele precisa de menos energia. Tanto é que daí as pessoas falam, nossa, mas aí esse horário eu morria de fome, agora eu nem tenho fome. Por quê? Porque você está colocando, vamos pensar assim, uma energia melhor dentro do seu corpo. Então você está escolhendo o melhor, então você se alimenta ali de uma forma melhor. Aí esses jejuns passam a ser meio que naturais. Mas nós temos os jejuns programados, que é o quê? Quando você vai num profissional que te orienta a fazer esse jejum e fala, olha, tal dia com fome ou não estando com fome, você vai ficar em jejum. Com o intuito do que seria esse jejum? Com o intuito de perda de gordura corporal. O intuito do jejum é de perda de gordura corporal. Mas é importante lembrar que, por exemplo, o jejum é uma restrição calórica. Vamos supor, você tomava café da manhã e a pessoa tirou o seu café da manhã. Então, por mais que saudável, muitas das vezes, é uma restrição de calorias que vai fazer com que tenha perda de gordura. Mas não vai haver essa perda de gordura se você colocar esse café da manhã em outro local. Por exemplo, não é só o jejum por si só, ele não emagrece, né? Porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer jejum e vou emagrecer. Você entende? Se você colocar o que você comia em outro horário, não é o jejum por si só que vai fazer essa perda de gordura, mas é aquela restrição daquelas calorias daquele horário que não vai deixar a perda de gordura, que vai fazer com que a perda de gordura aconteça. E aí, Cris, eu só queria colocar um fator que daí é um fator mental, né? Que é o seguinte, tem muita gente que faz o jejum como uma forma de compensação. Compensação. Que é exatamente isso que você acabou de falar. Então, se a pessoa usar o jejum como compensação, a periga dela até engordar. Então, ela vai usar o jejum como recurso para poder comer mais. Sim. Ou para poder comer coisas que ela não comeria se ela não estivesse de jejum. Quando a pessoa às vezes ela faz isso como uma compensação, de duas uma, ou ela vai manter a composição corporal, ou como a Dani falou, ela pode até ganhar porque a compensação não está sendo suficiente. Exato. Né? Então isso sim acontece, eu já vi várias pessoas fazendo o jejum como uma forma de compensação, mas quando ela está num processo, seja de emagrecimento, de escolhas saudáveis, ela vai simplesmente equilibrar, ela não vai evoluir, né? Então isso é bem importante falar. E o jejum, a gente tem vários tipos de protocolos, tá? A gente tem um protocolo de 16/8, ou seja, você tem 8 horas do seu dia para se alimentar e 16 horas você fica em jejum. Nós temos os protocolos de 24 horas em dias alternados, tem o protocolo de 12 horas que pelo nosso conhecimento e os estudos mostram que eles começam a ser efetivos a partir de 12 horas, né? Então, tem vários protocolos e qual é o melhor para você? Aí é a orientação de um profissional para começar a te indicar. Mas o primeiro que eu falo é tente respeitar um pouco mais a fome. Como eu falei, se você estiver comendo bem, você vai sentir que essa fome tem uma redução, então você consegue fazer esses jejuns naturais. Ou começar com um de 12 horas, que é você, por exemplo, se alimentar às 8 da noite e a sua primeira refeição ser às 8 da manhã. Se você estender até ao meio-dia, 1 hora, você já está fazendo um de 16 horas, por exemplo, que seria pular o café da manhã.
O que eu acho interessante trazer e relevante trazer sobre o jejum até é que houveram prêmios Nobel, tá? Então, um cientista ganhou o prêmio Nobel por estudar o que acontece no corpo na hora do jejum. E uma das coisas que ele descobriu é a autofagia. O que é essa autofagia? Como se fosse uma limpeza que o corpo faz detox. De restos de células, isso mesmo, Dani. De restos de células que sobram no nosso corpo, e quando ele está num período sem comer, ele consegue fazer melhor do que no estado alimentado, né? A diminuição de riscos de cânceres, então também está associado com o jejum, é muito interessante, mas esse jejum é muito válido dentro de uma rotina saudável. Se a pessoa faz o jejum por compensação, não acho válido, ou se ela faz o jejum e come o resto do dia totalmente desequilibrado, ela nem vai conseguir fazer jejum porque ela tem muito mais fome, porque o corpo dela não está nutrido. Então, se você come de uma forma saudável, ele vai ser bem efetivo aí no seu dia a dia, né? E tem uma coisa assim dentro dessa questão da compensação, e aí eu vou falar porque eu escuto muito isso assim no meu dia a dia, e tem a ver com aquilo que eu comentei também no nosso último podcast lá sobre a questão da vida social, que é o seguinte, quando você usa como compensação, você estimula de novo a compulsão alimentar. Então é um comportamento que não é legal, porque você vai se restringir e você não está ensinando o teu cérebro a mudar absolutamente nada, né? Então você não está entendendo exatamente o que é ser saudável, e você não está usando o jejum para ser saudável. Você está usando o jejum para continuar comendo o que você sempre comeu a sua vida inteira, de errado. Então, assim, quando as pessoas me perguntam por que eu faço jejum e não funciona, ou se eu comer tudo no fim de semana, eu posso começar a segunda-feira fazendo jejum, que daí depois tudo vai voltar ao normal? Não vai tudo voltar ao normal, e não, você não está fazendo bem para si mesmo, nem para o seu corpo e nem para a mudança de hábito, né? Então é uma questão aí para vocês ficarem atentos quanto ao jejum. Isso aí. O que eu gostaria de acrescentar, né, para não me estender tanto, porque isso é um assunto que dá para ficar muito tempo falando, é sobre alguns mitos sobre o jejum, né? Se eu ficar de jejum, eu vou ter energia, uma das coisas que eu escuto bastante. Então é importante lembrar que nós temos 3 estoques de energia no corpo. Nós temos o glicogênio muscular, que é uma forma de absorver carboidrato no músculo, tá? É a primeira forma de energia. Nós temos o glicogênio hepático, que é um glicogênio natural que o seu corpo produz, então é uma reserva que fica ali esperando ser usada. E nós temos a energia da onde? Da nossa gordura corporal, né? Também, que é uma forma de energia estocada, esperando ser usada. Quando o corpo fica num estado de jejum, ele acaba usando esses estoques de energia e não busca massa magra como as pessoas acreditam que acontece. Se eu ficar em jejum eu vou catabolizar, vou perder massa magra. E na verdade isso é uma inverdade. E na prática isso não acontece, porque se o corpo tem tanto estoque de energia assim, por que ele usar a sua musculatura como energia e não esses estoques de gordura ou de glicogênio ali no músculo? Então não acontece na prática. O importante é a quantidade de proteínas que você come ao longo do dia. O importante é se exercitar para não perder essa musculatura. Então, durante o período de jejum, você não usa a sua musculatura e você tem esses estoques de energia aí estocado em 3 diferentes formas que você pode utilizar. Então, acontece sim de você ter energia sem problemas nenhum e não perde musculatura. Uma coisa que eu também escuto é: posso treinar em jejum? A resposta é sim, pode treinar em jejum. Do mesmo jeito que os homens não comiam para caçar antigamente, você também pode treinar em jejum, né? Porque devido ao corpo ter esses estoques, então ele vai ter de onde tirar energia. Vai do quê? Vai do hábito e vai da adaptação de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma adaptação e às vezes no começo é mais difícil. Né?
Depois, não. Vou falar um pouquinho, assim, da minha experiência com jejum. Depois eu falo pra Dani, que eu sei que a Dani faz bastante, eu fazia, né? Eu já tive épocas de fazer bastante jejum todos os dias de manhã. Então eu fazia 16 horas diariamente. E foi bem interessante, né? Dessa questão de concentração que a Dani comentou. Eu me sentia mais concentrada, me sentia mais leve. Tomava chá e café durante o período de jejum, que podem sim tomar para ajudar a permanecer em jejum. Mas eu, para quem não me conhece, eu sou bem magrinha. E eu percebia que o jejum me deixava com menos fome. Então o resto do dia eu passava com pouca fome, né? E eu não queria mais perder gordura, nem nada desse tipo. Então eu parei de fazer porque eu não conseguia comer o que eu precisava quando eu precisava comer, né? Eu acabava comendo menos. Então eu parei de fazer por conta disso, mas já cheguei a fazer jejuns de 24 horas nesse tipo de situação, né? Só contando como curiosidade aí. E Sim. indico para vários pacientes que se adaptam a esse protocolo. Eu também, assim, a minha experiência foi de certa forma parecida com a da Cris, por isso que eu acabei abandonando, assim, quando eu faço hoje, eu até faço o jejum, mas não com tantas horas, assim, porque o que aconteceu comigo também foi de perder muito, né, em termos de gordura, assim, além daquilo que eu queria perder também, e justamente porque acabou me dando muito menos fome. Sim. Então, assim, se você deixar por você, talvez você, sei lá, talvez se contabilizasse comendo metade do que eu deveria comer. Sim. Então, tendo assim, que depois me obrigar a comer naquele período de tempo mais curto, um volume muito grande que eu não estava dando conta. Então é engraçado que vocês podem observar que 2 pessoas fizeram jejum, as 2 falaram que comiam menos e pararam por conta disso, né? E as pessoas às vezes pensam, vou ficar em jejum, vou ficar morrendo de fome, vai piorar a minha fome. Não necessariamente. Cada caso é um caso, individualidade também vale a pena observar também. E aí eu acho também que vale a pena colocar assim, que em momento algum eu comi no jejum carboidrato simples e açúcar. Sim. Quer dizer, não no jejum, né? Durante o período, né, para me alimentar. Isso é um fator. Então, assim, quando você come proteína, gordura, fibra, né, vegetais e tudo isso, se você tiver que pensar, dá para ter fome com tudo, com essas qualidades alimentares, né? Daí você já não tem tanta fome. Aquela questão do que eu comentei no começo. Exato. De quando você come melhor, seu corpo não sente tanta necessidade. E o que é importante lembrar é que nós hoje temos proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais, você já deve ter ouvido falar. Então, a gente precisa comer carne ou fontes de proteína, né? Nós temos fontes de gorduras essenciais, tá? Então, que a gente precisa comer porque nosso corpo não produz, mas nós não temos carboidratos essenciais. Ou seja, é um grupo alimentar que não é um grupo obrigatório de se ingerir, né? Precisa sim de legumes, verduras, frutas, precisa. Mas os outros, como a Dani falou, farinha, açúcar, não são essenciais nutricionalmente falando. Agora, psicologicamente, né? Aí cada um tem que descobrir e fazer o seu processo de experiência, né? Eu acho assim, experimentem, cada um, né, tem que ter assim o discernimento, não façam loucuras sem ter um profissional que possa assessorar, que possa orientar, porque isso é muito importante. Mas acho que é um programa aí para quem estiver pensando nele, pensem com carinho, porque tem seus benefícios. Isso aí. Tá bom, gente? Valeu, beijo, pessoal. até a próxima. Até a próxima.